Olá, malta do YouTube. Tivemos então ontem o episódio 37 de Jujutsu Kaisen, dirigido pelo Kazuto Arai e Takumi Tsunakohara, duas pessoas bastante envolvidas em projetos como, por exemplo, o segundo filme de Fate Camelot, que é um filme bastante interessante, muito interessante visualmente, bastante interessante do ponto do plot, mas muito mais interessante ainda visualmente, e que eu vos recomendo desde já a irem dar uma vista de olhos, mesmo pela parte visual. E desta vez tivemos então a primeira participação deles em Jujutsu Kaisen, logo neste episódio 37, que é um episódio de clara prioridade, uma vez que tivemos então a luta entre o Itadori e o Choso, né? Dois personagens que já estavam para lutarem há algum tempo, né? Porque o Itadori acabou por matar dois dos irmãos, dois irmãos, que eram duas maldições no fundo do Choso, como o Choso também é, e então o Choso estava com este tipo de vingança já planejada já há muito tempo, e então aconteceu neste episódio, ok? Portanto, este episódio foi de prioridade, mas apesar de tudo, apesar de ter sido incrível, e eu já vou falar aqui um pouco sobre isso, tem sempre muitos problemas de produção acarretados, coisas como, por exemplo, o facto do episódio ter sido apenas terminado 2-3 dias antes de ter passado no Japão, na televisão, e depois para nós uma hora depois, né, que vem para os serviços de streaming. Portanto, está muito complicada, a produção está mesmo muito complicada. Isto muito deve-se à política do Estúdio Mappa, que é uma política muito fraca, muito mal organizada, de pegar, ou seja, animes IPs fortes, ou seja, por exemplo, Chainsaw, Jujutsu, coisas que à partida são bastante demanding, ou seja, que exigem muito no que toca, por exemplo, à ação, e dar muito pouco tempo partilhando staffs e tudo mais, porque no fundo a animation staff, ou seja, a staff de animação é muito idêntica à de Chainsaw. Portanto, se a produção de Chainsaw 2, que já deve estar muito provavelmente em overlap com a de Jujutsu, o que faz com que realmente haja este tipo de problemas no que toca a staff, não é? E muita pouca, ou seja, não é que a staff seja pequena, mas é o pouco tempo que eles têm para fazer as coisas. E nós temos um diretor que é o Gosso, eu já falei em vários vídeos que eu vi de Jujutsu, um diretor bastante ambicioso e que não se prende pelo simples. E quando assim quando tens pouco tempo, não há muita volta a dar, não é? Eu gosto de dar um exemplo que é a mesma coisa. Eu não sei desenhar, mas se eu tiver uma hora para desenhar, vamos dizer, um Ferrari, e tiver um dia para desenhar um Ferrari, claramente o de um dia, mesmo não sabendo desenhar, vai ser melhor do que o de uma hora, né? Acho que isso é óbvio. Acho que é uma analogia fácil de entender. E portanto aqui é a mesma coisa. Portanto, por muito bons que eles sejam, se eles não tiverem tempo, não há nada a fazer. Portanto, o episódio em si, portanto, este episódio é no fundo uma luta, basicamente todo, a luta entre o Choso e o Itadori, e ele é bastante criativo em várias partes. Começando logo pelo início, temos lá uma parte onde eles estão a usar, que aquilo é por baixo, nos comboios, né? É na parte de baixo de Shibuya, e aquilo tem muitas luzinhas, e se vocês repararem tem umas luzes bastante vibrantes, e estas luzes vibrantes só funcionam porque a composição é muito boa, ou seja, o facto da composição não ter muitos filtros digitais, como tinha por exemplo na primeira temporada, que era bastante feio, faz com que nesta segunda, quando tens assim algo mais vibrante, acabe por ser coesivo, né? Acaba por haver uma coesão com o tipo de composição que não exige, que não tem esse tipo de filtros, que não tem esse tipo de overshadow, ou seja, de sombras a mais, e as duas coisas acabam por funcionar muito bem uma com a outra. Portanto, vocês podem ver que estas luzes que ajudaram na composição são bastante vibrantes, mas que funcionam muito bem e dão até bastante personalidade à luta em si. Durante a luta toda, vocês veem estas luzes, seja na parede com os nomes dos sítios, que é basicamente aquilo é em Shibuya, que tem várias, como é que eu ia dizer, tem vários trilhos, né? Vários caminhos diferentes, e aquilo basicamente é dizer cada um, e então aquilo está a brilhar, além de publicidade e coisas desse género. E então, mas há uma parte deste episódio onde o Choso está a dizer, ou melhor, o Mekamaru está a dizer os ataques do Choso, né? Porque ele faz parte do clã. Eu suponho que Kamo, uma vez que o clã Kamo é que tem aquela questão de manipulação do sangue, portanto, eles não deixaram logo a dizer que ele era um Kamo, mas eles disseram que só os portadores do clã Kamo é que acabam de fazer isso. Embora ele seja uma maldição, mas eu não sei se ele foi humano antes ou não, por acaso não sei, não preciso. A partir assim, deve ter sido humano antes, portanto, se for, talvez tivesse sido do Kamo, ou então simplesmente aprendeu a técnica deles. Mas de qualquer maneira, ele basicamente, enquanto que ele vai falando dos ataques, os ataques vão aparecendo visualmente na imagem, né, para nós, uma representação deles com os nomes em japonês ali, vocês até conseguem ver, porque se vocês ouvirem o que ele está a dizer e fizerem a ligação com o que está escrito, vocês vão ver que é exatamente isso que ele está a falar. Portanto, isso é o que eu digo, isso é que faz uma boa direção, por exemplo, né? Ou seja, o que normalmente seria
à partida só a câmara a apontar para o Itadori, né, para a cara dele, aqui acaba por ser muito mais criativo e acaba por nos manter muito mais imersos dentro do que está a acontecer. E portanto isso aí é logo um trait, é logo uma coisa de boa direção. E é isto que eu falo muito às vezes, a distinção das transições. Por exemplo, logo no início do episódio temos uma transição de um sinal com uma pessoa que transiciona aos poucos para o Itadori a correr, por exemplo. Portanto, este tipo de pequenos detalhes é que tornam sempre tudo muito mais interessante do que, por exemplo, em relação com a primeira temporada. Que a primeira temporada era muito mais... era um diretor bom, sem dúvida, o Park é um diretor bom, mas muito mais para a ação do que propriamente para no global, além de que isto aqui provavelmente foi do caso do Arai e não propriamente do Gosso, mas o Gosso está sempre presente, nem que seja na tridimensionalidade, que este episódio usou muito. Este episódio usou muito layouts 3D. Se vocês forem ver, existem várias produções, vários materiais de produção, onde conseguimos ver perfeitamente que tem muito CG no que toca aos backgrounds. As personagens não, malta, CG não é só os personagens. Muitas vezes os backgrounds estão em CG, a maioria deles estão em CG, mas é saber usar bem o espaço em CG com a animação 2D, saber tudo incrementar, tudo em harmonia, com uma composição boa, é que torna estas cenas muito mais ricas, como às vezes temos até, por exemplo, o Shoso logo no início, temos no ponto de vista dele, ele a disparar enquanto vamos acompanhando, acho que ficou muito dinâmico e uma boa escolha de direção, bastante interessante, do que apenas mostrar uma câmera com ela a fazer isso, né? Portanto, acho que foi realmente uma boa escolha que funciona. Depois temos uma cena já na parte final, onde temos da primeira pessoa o Itadori tipo, a fazer parkour, que é ele tipo, a tentar desviar-se dos ataques do Shoso. Portanto, estes pequenos pormenores realmente agregam muito à adaptação, ok? Agregam exatamente muito. E portanto, depois além disso, também foi convidado um animador, o Tetsuya Takeuchi, que é um animador estrelinha, é um animador geracional, um animador excelente, fantástico mesmo. E até ele foi convidado para participar neste episódio, muito provavelmente pelas suas ligações com o caso do Arai, Production IG, portanto, provavelmente muitas ligações por aí, mas que sem dúvida é algo que não se esperava ver em Jujutsu Kaisen, o Takeuchi, portanto, foi algo bastante positivo, sem dúvida alguma. A parte final da luta, que eu vou focar um pouco mais, foi animada boa parte dela da coreografia pelo Kosuke Kato, que é um animador excelente que já participou, por exemplo, em Boku no Hero e em Jujutsu Kaisen também, né? E ele... A coreografia é bastante interessante, vocês conseguem logo ver que para já foi logo, em termos de coreografia, a cena mais bem animada, mais bem coreografada desta segunda temporada, porque ele é mesmo assim, ele consegue realmente elevar muito no que toca a mão to mão, né? Hand to hand animation, ou seja, animação de luta no fundo, mas mão a mão, né? Mano a mano, e ficou mesmo muito bom aquela cena toda final. E depois lá está a composição desta cena, as luzes por detrás do Shoso e do Itadori, uma azul, uma vermelha, que dá um contraste muito bom enquanto que eles lutam, a antecipação, o build-up, a soundtrack que foi muito bem usada neste episódio. Portanto, tudo isto culmina por um episódio que foi incrível, um dos melhores desta temporada. Na minha opinião, só mesmo o quinto é que se calhar é um pouco melhor, mas também o plot, o enredo também ajudou, porque foi um episódio mais psicológico, muito bem dirigido e com aquela parte final deles do Gueto a bater palmas, que eu acho que ficou soberbo, das melhores direções que eu já vi, sem dúvida alguma. Portanto, muito perto desse episódio 5, mas sem dúvida um dos melhores, e do geral, do Jujutsu no geral mesmo, porque é assim, enquanto na primeira temporada provavelmente vocês viam um pouco mais de ação coreografada, muito devido ao parque, enquanto que esta podem não ver tanto isso, mas no geral ganham muito mais a nível de direção criativa, ganham muito mais a nível da parte visual, não ser tão poluída com filtros horríveis, que eu já falei nisso noutros vídeos. Portanto, vocês acabam sempre por ganhar muito mais podemos perder um pouquinho da coreografada que neste episódio tivemos, né? Mas ganhámos em muito mais. Portanto, sinceramente eu prefiro muito mais o trade-off disso, desta segunda temporada, e ter isso tudo aqui. Que seria ainda melhor se eles tivessem tempo para fazer as coisas que eles não têm tempo, eles não têm tempo para fazer nada, é tenso. E, portanto, como eu disse no início do vídeo, este episódio foi acabado 2-3 dias antes, o que é bastante preocupante e que leva a muitas perguntas sobre o estado da indústria, que eu já falei e que em breve eu vou começar inclusive uma série aqui a falar sobre coisinhas da indústria que eu acho que vocês vão achar engraçado. Mas de qualquer maneira foi um episódio muito bom, fantástico. A nível do plot tivemos esta luta do Itadori com o Tochoso, aquela parte final também até eu fiquei tipo mind-blowing, além de ter sido muito bem dirigida, aquela transição entre aquelas memórias que apareceram do nada, com aquele rácio de 4x3, com um filtro assim tipo de antigo, não é? Assim retro, ao mesmo tempo que vai alterando entre o 16.9, né, o normal, e vemos o Shoso ali todo a perder a mentalidade dele, a ficar completamente lixado. Talvez por causa da questão da coagulação, malta, nós tivemos uma aula de biologia pelo meio, né? Nós aprendemos como é que funcionam muitas das coisas,
Provavelmente vocês já sabiam, né? Aquela questão da pressão osmótica e tudo mais. Basicamente é explicar como é que é o poder do próprio Choso, né? Talvez tenha sido a questão de ter a trombose, o sangue tenha subido ao cérebro, criando estas memórias. Porque não me dá a crer que tenha sido o Sukuna, porque o Sukuna fica tipo admirado ali durante uns segundos. E eu sei, manga readers provavelmente até sabem, eu só vejo o anime, portanto não quero spoilers nesse aspecto. Eu gosto de falar isso e de deixar aqui no ar e depois até ver o que é que aconteceu, não é? No fundo, saber se eu acertei ou se não acertei. Talvez tenha o sangue a subir, eu não sei, mas aquele finalzinho ficou muito bom. E se vocês repararem, mesmo na última cena, veem o Choso a dar um murro, né, no vidro, o vidro parte, cai um pouco do vidro e depois o elevador a fechar com aquela luz vibrante do fundo, que é basicamente a composição de todo este episódio. Pá, ficou muito bom, foi um finalzinho mesmo, uma transição muito ótima para a ending e pá, um excelente episódio, sem dúvida. Portanto, foi esta a review da parte visual, bem como um pouco do enredo, que vocês já sabem que eu gosto de falar muito das duas coisas, não só do enredo, mas também da parte visual. Portanto, Kazuto Arai e Takumi Tsunakohara estão de parabéns por este trabalho incrível. Já tenho ainda há pouco tempo também, por exemplo, em Heavenly Delusion, tiveram no animadores em Mob Psycho, portanto são gente muito capaz, principalmente para o Prodigy, gente muito capaz e que teve então este debut em Jujutsu Kaisen, muito bem-vindo e foi fantástico. Portanto é isso, espero que tenham gostado do vídeo, obrigado por terem visto até aqui, não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os vossos amigos que gostam de Jujutsu. Meu nome é Kaiser, fiquem bem. Tchau, tchau.